Conexão, o Saci espalhando respeito. Se liga, chegou pra somar. Aqui tem verdade, tem muito pra falar. Do gueto, da roça, do asfalto, da fé, da força da planta, da roda de axé. É jiu-jitsu, capoeira, berimbau a tocar. É ciência, é cultura, vem pra escutar. Se a cura tá na terra e a raiz quer brotar, a informação liberta, então deixa espalhar. Hoje o Conexão Saci recebe uma figura essencial. Ele é mestre de capoeira, educador, idealizador de projetos sociais e culturais, apaixonado pela cultura popular brasileira e pela transformação real de territórios invisibilizados. Estamos falando de Denis Lopes, presidente da OSACI, Organização Social de Apoio à Cultura de Itupeva. Há quase 25 anos à frente da associação, ele tem articulado ações que unem cultura, saúde pública, educação e resistência, sempre com base na vivência real do povo. Foi com ele que a OSACI implementou as capoeiras nas escolas de Itupeva, levou xadrez para a educação pública, criou oficinas de capoeiras nos CRAS e expandiu sua atuação até se tornar uma das únicas associações do Brasil a oferecer cannabis medicinal com práticas integrativas em saúde, as PICs, como capoeira, jiu-jitsu, musculação, aromaterapia e a cozinha criativa. E agora a OSACI também está nas ruas com o projeto Cultura em Movimento, um mergulho profundo nas raízes culturais do povo, levando arte, educação e identidade a quem mais precisa. Hoje, Denis fala conosco sobre tudo isso e também sobre as barreiras enfrentadas, como o preconceito, a criminalização e a opressão policial sofrida por quem está nessa luta. Denis, muito obrigada por estar aqui na Conexão Saci. É muito bom receber quem começou tudo e quem está aí na luta desde o princípio. Muito obrigada. Boa noite, Marília. Boa noite à produção. Boa noite, Piero. Boa noite a todos os envolvidos aí no nosso Conexão Saci. Boa noite às pessoas que nos veem, que nos seguem. E um abraço bem caloroso aí a quem nos apoia, né? Quem está junto com a gente, quem acredita nessas práticas transformadoras. E como eu costumo falar para todo mundo, como eu aprendi com os mais velhos, com os meus mestres, né? Eu não sou idealizador, não. Eu sou um mensageiro e junto comigo tem várias pessoas aí, né? Então a gente tá numa corrente forte onde ninguém solta da mão de ninguém. Sensacional isso, Denis. Obrigada aí pela parceria sempre, né? E vamos começar contando como é que foi, qual foi a sementinha para começar o Saci? Legal. Bom, o Saci ele começa de fato aqui em Itupeva no ano de 1999, né? Eu sou praticante de capoeira, mas nessa época eu estava dando os meus primeiros passos e foi nessa época que eu comecei a dar aula. E aí um dia eu recebi um convite de um amigo para dar aula aqui no bairro da Chave, no Clube Quilombo. No Clube Cabana, desculpa. É que o Quilombo sempre fica na minha cabeça, só pra você ver como é que é as coisas. E aí ele me chamou para começar a dar aula aí no Cabana. Na época tinha a associação de moradores do bairro aqui, do bairro da Chave, né? Que na época era o Augusto Quequinato, que era presidente, e dava uma super atenção pra gente. E aí começou aí no Clube Cabana e a gente foi né, abrindo aqui espaços aqui, o pessoal do bairro aqui da Chave foi treinando, pessoas que começaram a treinar comigo em 1999, hoje em dia os filhos dessas pessoas treinam comigo hoje. Segunda geração. Isso é muito legal, porque hoje, né, com o projeto, né, a gente tendo esse momento de reconstrução dele, de ressignificação, então tá vindo essas pessoas e aí
os filhos dos meus ex-alunos vindo treinar, e aí já trazem os pais de volta, e o pai e a mãe falam, pô, mas não consigo mais. Não consegue, sim. Não, mas eu tô acima do peso, tá cheio de dor. Pô, tá com dor? Então peraí que tem um negocinho aqui para você tratar a sua dor, vamos conversar sobre isso. E aí vai indo, e aí a gente vai fazendo, né, esse encontro mesmo, né? eu costumo falar que é uma feijoada cultural, né? Que delícia. É muito legal, muito legal. E aí, Saboroso. estamos aí. E aí começou então com esse primeiro embrião aí, essa primeira sementinha aqui no bairro mesmo, mas nas aulas de capoeira lá no Clube Ucabana. E aí foi evoluindo como, Denis? Você passou O por que muita aconteceu? coisa. Foi um negócio muito louco esse negócio do Cabana. Por quê? Eu dava aula no Cabana, e aí, essa época eu já tava namorando com a minha esposa, né, com a Edna. E aí, um dia eu saindo do clube, ela dava aula também lá, ela começou a dar aula na musculação lá, e aí ela tava na musculação ainda, e eu já tinha dado aula, e eu tava subindo para casa. Quando veio para um carro do meu lado, um senhor careca, com um bigode grosso, para do meu lado assim e falou assim, você que é o professor de capoeira aí, eu tava com o berimbau na mão, né? Eu tava treinado naquela época, né? Quando você tá com os seus 25, 26 anos, você acha que você tá, né? No auge. No auge, sabendo tudo. Sabendo tudo, é. Aí sim, sou eu. Aí ele, eu gostaria de falar com você para eu não usar isso aqui. Abriu o porta-luva do carro e mostrou um negócio quadrado, brilhante desse tamanho, que eu falei, pronto. Vou morrer, o cara vai me matar. O que eu fiz? Naquela época a gente gostava de andar em várias rodas de capoeira e, né, tá na vigorosidade. Falei, será que eu fiz alguma M, né? Aí mas eu gaguejei. Aí, mas como assim? Que você vai usar isso aí pra quê? Aí ele, você tem um minuto para conversar comigo? Aí eu dei um passo para trás, meio né? com medo. Dei um passo para trás, né? Aí ele, as minhas filhas estudam no Anchieta, em Jundiaí, e elas estão sofrendo... Ele não falou bullying na época, né? Ele falou que as pessoas do colégio estavam, né, expondo as filhas deles pelo fato das filhas deles ter o cabelo crespo, né? Racismo. E aí ele, muito cabreiro, ele pegou e falou para mim que ele queria que as filhas dele aprendessem capoeira para bater nas pessoas. Aí eu falei, não, mas isso aí tá errado. Você não pode combater, né, a violência com violência. Outra, né? Aí ele, mas o que você acha que elas devem fazer então? Eu falei, não, elas devem treinar, mas para elas ressignificar a visão delas com o mundo e do mundo para com elas. Aí ele, mas eu queria que você desse aula particular para elas. Eu falei, tá bom, do personal, né? E aí eu comecei a ir lá no centro de Itupeva, na Viela São João da Via Sacra, em frente ao posto do seu Armando. E aí eu comecei a dar aula para elas lá na garagem deles. Aí, seu Branito, esse homem eu devo muito, muito, muito a ele, meu. Esse foi uma das primeiras pessoas que acreditou na gente, no nosso trabalho e na capoeira, principalmente. E aí comecei a dar aula para ele lá e um dia ele chegou para mim e falou assim, viu, por que você não montou uma academia aqui? Eu falei, mas eu vou montar academia com o quê, ué? Eu tinha um Fusca 77, bege, entendeu? O que eu ganhava como estagiário era suficiente para pagar a escola e sobrava uma mixaria, né? Como que eu vou montar academia? Aí ele, não, monta a academia ali atrás, ali, ó, no fundo e começa. Aí nessa época, eu tinha um amigo, muito amigo meu, o Fer Pedroso, que ele é proprietário da Academia Céltica, lá em Jundiaí. E aí na época eu falei, Fer, tem oportunidade aí, vamos fazer um bem bolado? Você dá aula de jiu-jitsu e eu dou aula de capoeira e a gente embica ali? Aí ele, bora! E pegamos e fomos. E aí começou. Aí começamos isso já era em 2002.
2002, ali na Vila São João da Via Sacra, a gente começou com a capoeira e com o jiu-jitsu. Aí foi indo, né? Começou a vir um monte de gente ali no centro de Itupeva e tal. Era o finalzinho dos anos 90, né? Começo dos anos 2000, então a capoeira ela já estava meio capenga, não era mais a capoeira dos anos 90, do boom de Mestre Boneco, Malhação, né? E aí começamos ali na Vila São João da Via Sacra. E aí surgiu a oportunidade de a gente comprar uma academia, que aquilo era mais um ferro velho do que uma academia. Eu tinha um consórcio de uma CG, e a Edna trabalhava numa farmácia em Jundiaí. Ela pegou a rescisão da farmácia, eu vendi o consórcio da moto, a gente comprou esse ferro velho e montamos uma academia ali, em 2002. E ali começou. Quando foi 2005, por influência do mestre Deco, Vanderlei, lá de Angra dos Reis, o mestre Deco é engenheiro, ele mexe com construção, uma pessoa muito inteligente. O mestre falou assim pra mim, ele falou assim, ô Piolho, por que você não monta uma associação? Eu falei, pra quê, mestre? Capoeira tem muito disso, a gente precisa ir quebrando isso. Às vezes as pessoas falam, pra quê? Não, vou pagar imposto. Não pode. A gente tem que ocupar os nossos espaços, né? E aí ele me orientou, me deu um modelo de estatuto e ali a gente começou a existir de fato, assim, em 2002, regulamentado ali, né, com o CNPJ, e aí a partir daí a gente foi, né, criando, né, esse aparato cultural para a gente pegar e ir trabalhando em cima disso, e aí estamos aí até hoje aí. E aí viu realmente a importância, né, de ter associação. Ter associação, da gente pegar e juntar pessoas boas próximo da gente, né, sempre procurar escutar, né? Deus deu 2 ouvidos e uma boca, né? Tem hora que a gente precisa falar, mas a maioria das vezes é melhor a gente ouvir, ter uma escutativa, né? Pra gente pegar e poder acolher isso, e a gente, se eu tenho certeza do que eu vou falar, espera mais um pouco e conversa com os outros e depois falar, com convicção, é assim que tem que ser. E com certeza nesse trajeto, aí nessa trajetória toda, você teve muitos desafios, né? Quais foram os principais para manter esse projeto vivo por tanto tempo? Ainda mais sendo um projeto periférico. Bom, o que acontece? Quando a gente começa a trabalhar com capoeira, você começa a ver uma série de oportunidades, né? E aí, no ano de 2003, eu presto concurso na Prefeitura Municipal de Itupeva e entro. E entro em primeiro lugar ainda. Passei em primeiro lugar. Para ser professor de educação física na rede municipal de ensino. E eu entro em primeiro lugar por causa da capoeira. Porque na prova teórica, todo mundo estava na minha frente. Quando chegou na prova prática, eu dei uma aula de maculelê com jornal. E aí eu passei na frente de todo mundo. Eu não, a capoeira. Foi a capoeira que me colocou lá. Não foi mérito meu, foi mérito da capoeira. E aí, quando eu comecei a dar aula de educação física nas escolas, eu nunca gostei, assim, eu nunca tive muita afinidade com bola. Eu sou um desastre. Toda vez que eu vou jogar futebol, ou eu machuco alguém ou eu me machuco. Um risco para a sociedade. Apesar de eu ter já dado aula de futebol, eu fui estagiário com o Valderi Fogozzi, o professor Dery, que eu devo muito a ele também, gratidão a ele, que ele me deu a oportunidade na época da La Torre. Ele foi secretário de esporte de Itupeva já. É uma pessoa assim que Itupeva deve muito, muito, muito ao Dery. E ele me deu uma oportunidade e eu fui trabalhar como estagiário lá. E acabei indo para um campeonato uma vez em Itatiba, que o Lili fazia lá no clube de Itatiba, e fui campeão. Com um time iniciante de futebol. Olha. Mas por quê? Por causa do senso de coletividade. Sim. O senso de coletividade ele é fundamental para a gente conquistar as coisas. Seja em qualquer segmento. E aí, né, eu comecei a dar aula de educação física na prefeitura, e aí nas minhas aulas de educação física eu sempre levava um pandeiro, sempre levava um berimbau, e dava aula de educação física sempre com capoeira. Para quê? Para eu ir treinando, dar aula de capoeira e fazendo um laboratório ali, porque não tem lugar melhor do mundo para você dar aula de qualquer coisa e você fazer um estudo científico do que a escola. Sim. Escola é o melhor laboratório do ser humano que existe e a gente precisa apropriar disso. O professor precisa ser valorizado. O professor
O professor no nosso Brasil, hoje em dia, eu já tenho uma outra concepção de vida e eu acho que a gente tem que ir ocupando de fato esses espaços, os conselhos de educação, de saúde, participando dessa política pública de construção para quê? Para a gente valorizar a raiz disso, que é o professor. E ali eu, né, tive vários professores, professoras, companheiros que ajudaram a gente a fazer vários estudos. Tem isso até hoje, esses estudos de causa, né, que a gente foi materializando, documentando, o coordenador explicando. Porque às vezes você pega a criança que ela não tem uma base familiar. Às vezes a família dela é o que ela tem ali na escola, por conta de N situações que a gente sabe que acontece dentro do setor público. O rico também tem. O rico também tem isso. Muito também, né? Mas o pobre, ele não tem uma psicóloga, né? Uma psicóloga, não tem um dinheiro para dar um tênis legal, para levar para fazer um passeio, para dar aquela cortina de esquecimento ali. E a capoeira dentro da rede municipal de ensino aqui em Itupeva fez muito disso. Tanto é que quando eu entro na prefeitura, eu entrei na época do seu Dorival Raimundo. Uma pessoa que assim, ele, né, teve uma visão política na cidade como emancipador que deu os primeiros passos, né? Aí depois, né, eu cheguei a trabalhar na época do Ocimar, que também fez coisas boas, bateu de frente com o Ministério Público e arrebentou o Rio Jundiaí, que deu uma aliviada nas enchentes, mas no meu ver o grande passo de Itupeva foi na gestão do governo popular de Itupeva com o Bocalon. Porque aí ele fez o plano de carreira para o funcionalismo público, né? Deu uma baita de uma melhorada na merenda escolar e existiu uma política pública ali para os professores, onde a gente conseguiu colocar a capoeira dentro das escolas. Você dentro da prefeitura foi percebendo tudo isso, você estava ainda como professor. Sim. E aí a capoeira foi levada até por uma iniciativa sua para dentro das escolas? Nossa, minha, com diretores, coordenadores. Eu tenho uma coordenadora que me ajudou bastante também, a Dani Marte, que hoje ela trabalha com constelação familiar, ela é terapeuta, né? Então, são pessoas assim que eu até costumo falar, a gente até conseguiu colocar a capoeira nessa situação, mas foi por conta disso aí, todo mundo deu a mão para todo mundo e foi indo. Trabalho conjunto. Às vezes alguém pega e acaba soltando da mão da gente, mas a gente pega e a gente dá liberdade, a pessoa solta da mão, mas a gente fica com a mão aqui. Se ela quiser voltar e pegar, pega na mão e vamos de novo. Né? Então acho que o trabalho ele é coletivo. Né? E assim foi indo. E nessa época do que a capoeira foi para as escolas, foi muito intenso. Eram 17 professores, tinha aula em todas as escolas, inclusive nos maternais. A gente fazia uma iniciação de capoeira dentro dos maternais com um som, com brincadeira, com cantigas de roda. Porque fica super legal no berimbau. Eu devia ter trazido até meu berimbau de gente tocar aqui. Como pode um peixe vivo viver fora d'água fria? Como pode um peixe vivo viver fora d'água fria? Como poderei viver, as criançadas, como poderei viver sem a sua. E a gente vai usando cantiga de roda. E nisso muito pai chegava e falava, pô, isso é da minha época. Que legal! E aí, fizemos eventos aqui maravilhosos. Tanto é que nessa época estava programado para a gente entrar no Guinness Book. De tanto que vocês estavam reunindo. Não, por quê? Veja bem, na época era 32 escolas. Tinha em média de 5.000 alunos na rede municipal, naquela época. Então veja bem, naquela época o recorde do Guinness Book, se eu não me engano, era 1.500, 1.800, eu sou péssimo de data e de número. Naquela época era essa quantidade de pessoas da maior roda de capoeira do mundo, que era um recorde lá do Ceará. E aí a gente fez todo o planejamento, vamos pegar, vamos fazer assim, a gente vai bater o recorde dos caras e a gente tem gordura para bater o nosso próprio recorde 2 vezes, se preciso for. Só que aí Não na foi época pra frente. perdeu a eleição, acabou no hino, aí a gestão do próxima que assumiu não achou interessante. Manter a capoeira. E hoje em dia, depois, porque eu caí numa depressão nessa época.
Fiquei, né? Pô, tiraram. Hoje em dia eu até entendo porque tiraram, porque eles não tinham conhecimento. Eles não tinham conhecimento. Conhecimento muda tudo, né? Conhecimento muda tudo, conhecimento abre portas. E se a pessoa, se o gestor ele não tem conhecimento daquilo, ele vai pegar e falar: ah, não, isso aí não serve, agrega. vamos investir Não em outra agrega. coisa. E aí o que acontece? Quando o gestor público ele não tem esse conhecimento, que a cultura é uma arma tão eficaz como ponta de lança para conquistar novos mercados, ele se deixa levar pelo achismo de coisas superficiais. É só a gente ver o que os americanos fizeram após a Segunda Guerra Mundial com os enlatados, com a música deles, né, com os festivais de Woodstock. Pô, os caras pegaram, eles fizeram, né, um sistema ali para eles pegarem e falar: não, isso aqui vai virar um produto. E vamos vender para todo mundo. E a nossa capoeira, o que acontece? Ela é consumida com força na Europa. E a gente aqui às vezes nem presta tanta atenção. Hoje eu né? estava dando aula no CRAS, eu estava conversando com as crianças. A gente está trabalhando uma música que até meu aluno pegou e resgatou essa música sábado numa atividade que a gente estava fazendo lá no Secap 2 em Jundiaí. Que é assim, ó. Maria Conga, esse quilombo é nosso, esse quilombo é meu, é seu, esse quilombo é nosso. E as crianças vão: Maria Conga, esse quilombo é nosso, esse quilombo é seu, é meu, esse quilombo é nosso. O que tá querendo dizer isso? É que é pra gente se apropriar disso que é nosso, a nossa cultura. Seu é meu, é nosso. É, seu é meu, é nosso. Então, quando isso começa a ficar, e aí você pega na melodia. Isso vai entrando numa frequência que aí começa no coração deles, na batida do atabaque, vai entrando e vai preenchendo e eles vão se pertencendo àquilo. É isso que nós, profissionais de cultura, a gente tem que fazer. A gente tem que colocar fogo no coração das pessoas para elas se sentirem aquecidas e falar: pô, isso é meu, vou pegar isso sim, é meu. E, Denise, é muito interessante porque você está o tempo todo falando de cultura e de esporte, de parcerias, de trabalhar junto. Eu queria que você falasse um pouquinho mesmo desse embrião aí do Saci, né? Você contou que levou a capoeira para as escolas, foi muito legal, mas teve um período em que acabou isso, você ficou deprimido, mas o Saci já estava ali crescendo no seu coração, foi a força que te impulsionou, inclusive para voltar tudo isso hoje? Na verdade, o que aconteceu? Quando eu caí nessa deprê aí, né? Porque eu sempre idealizei a capoeira dentro das escolas. Isso é fato. E agora, hoje mais do que nunca, né? Eu tenho uma paixão que é o jiu-jitsu. A capoeira é meu grande amor, mas o jiu-jitsu é minha paixão. Dou aula de jiu-jitsu hoje em dia também, né? Tem bastante aluno de jiu-jitsu dentro da academia. Inclusive, vamos fazer uma graduação dia 1º de novembro, que você está convidada. Todo mundo vai estar convidado. Vai ser muito legal. E aí, nessa época que eu caí nessa deprê, eu falei: caramba, mano. Eu comecei a procurar uma maneira de ressignificar a minha vida através de eu ir buscar dentro de mim mesmo a força que eu precisava. Peraí, de onde que, né? E aí eu comecei a fazer um resgate da minha árvore genealógica, né? Comecei a pesquisar de onde que os meus antepassados vieram. Peraí, né? É que hoje se fala muito de constelação familiar, né? E aí eu fiquei sabendo que a minha tataravó, né, viveu na região lá do sul de Minas e ela foi escravizada, né? E teve uma época da minha vida, quando eu era muito novinho, a minha avó materna, eu tinha um carinho muito grande pela Dona Osória, que eu ia passar férias em Minas lá, sempre ficava na casa dela. E ela teve uma morte muito dolorosa, com câncer, sabe? E na época da morte dela eu via minha avó definhando. E nessa época, fazendo esse resgate de quem eu era, eu lembrei muito dessa minha avó. E nessa época, que foi 2011, né? 2012 a gente perde o nosso grande mentor do nosso grupo, que foi o mestre Peixinho, de câncer. E eu vi o mestre Definhando também, de câncer. E aí eu tava nessa daí e tal... Eu peguei E o João Pedro nasceu em 2012. João Pedro. João Pedro, seu filho. Meu filho, é.
Aí eu falei assim, e naquela, né, naquela loucura toda, aí eu comecei a estudar sobre essa planta maravilhosa aí, né, a Santa Maria, a cannabis, né, a maconha. E na minha adolescência, minha mãe achava que eu estava tendo um problema com maconha, porque a maconha ela é muito presente na adolescência, né, do brasileiro, principalmente Sim. quem é de periferia, né? E aí eu comecei a ver que estava tendo estudos sobre a maconha, né? E quando eu comecei a ver estudos de maconha, eu lembro que uma vez na capoeira eu escutei que que a maconha ela tratava do banzo, E o banzo era a doença da tristeza. a saudade dos africanos que vinham para cá escravizados, né? E aí eu comecei a ligar um monte de coisa. Tem um mestre de capoeira, que é o mestre Nestor Capoeira, que Deus, ele fez a sua passagem esse ano também, é uma pessoa maravilhosa que tinha uma visão assim, escritor, escreveu 4 livros, morou fora já, viajou o mundo inteiro. Então ele era uma pessoa assim, sabe, acima da média e ele tinha esse entendimento já sobre a cannabis, sobre a maconha, né? Muitas pessoas demonizavam a maconha nessa época para mim. Eu falei, caramba, mas como que a pessoa vai morrer com maconha, né? E porta de entrada das drogas. E eu sempre fui questionador e faço meus alunos serem questionadores. Hoje na aula lá eu estava falando com eles. Eu falei, ó, vocês têm que ser seres que pensam, sentem e agem, para vocês terem um senso crítico. E aí, nesse meu senso crítico de ficar questionando tudo e ficar perguntando por quê, comecei a ver estudos da maconha. E aí conheci na época 2016, 2015, eu fiquei sabendo que tinha uma associação lá na Paraíba que fazia óleo de maconha. Aí eu acabei me associando na Brás, né, do Cassiano, que hoje em dia a gente até tem né, conversa. Uma parceria, né? Mando mensagem para ele, Cassiano responde. Quando aconteceu um negócio aqui, Cassiano ligou, né, fala. Esses dias atrás liguei até para ele, pessoa que pisou primeiro. Falei isso até com o Cassiano outro dia. A gente tem que respeitar quem pisou primeiro. Não ser subserviente. Ah, não, não. A gente respeita, sabe quem pisou primeiro, apesar de nós estarmos todos na mesma tempestade. Sim. Uns de barco, outros de iate, outros de bote, Sozinhos. outros sozinhos. Nadando por si mesmo. Por isso que a gente não pode. Se a gente puder, dentro da capoeira, a gente tem uma premissa assim, a gente tá remando. Se eu tô vendo um amigo ali, eu jogo o remo, puxo o amigo, coloco aqui, agora pega o remo aí e rema também. Bora, rema. Tem gente que às vezes tá remando, viu o outro ali, E dá uma remada para na afundar cabeça, o outro, né? Não, Sem não rola, precisar, não né? rola. E aí a gente foi, né, estudando sobre a maconha, fiz a minha primeira consulta com o Dr. Alex Muniz, que é um médico de Campinas. Inclusive, né, preciso conversar com ele, porque a partir dele eu fui indo, me associei à Brás, comecei a ter acesso ao remédio, e aí eu peguei 1 ou 2 vezes o remédio e falei, mas peraí, eu vou começar a fazer isso aqui, ué. Porque eu já conhecia, né, a planta, comecei a estudar, comecei a ver, e aí falei, vou começar eu a plantar maconha, vou fazer o remédio. Porque quando o João Pedro nasceu, em 2012, lá para 2014, a Edna falou, esse menino, ele tem alguma coisa ali. Aí eu, não tem nada não, Difícil a não. gente encarar algumas coisas. Eu nunca tive afinidade até eu ter um filho autista para trabalhar com crianças especiais. Hoje, dando aula no Hortências, hoje, no dia de hoje, teve um momento que a gente estava conversando, que a gente estava fazendo um trava-língua, né? Depois eu vou até brincar com você, pra ver se você consegue fazer. As crianças conseguem fazer bem. Ai. E aí, teve uma menininha que ela tava assim, apática, tal. E eu peguei, a hora que eu fui, eu falei, não, peraí. Eu falei, Rafaela, vem cá, dá a mão pra mim. Ela deu a mão. E a gente foi, porque a gente fica fazendo com o pé, né? A gente faz um quadrado. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Porque toda música é dividida em 8 tempos. Sim. Quando a gente divide em 4, eu fracionei um tempo em 2. Fica mais fácil ainda. Porque é o tempo do Congo de Ouro. Que é isso aqui. Tchum tchá tchá com tchá, tchum tchá tchá com. Que é isso?
Isso é o funk, Não é o nossa. funk, isso é o Congo de Ouro. Congo de Ouro? O funk, ele É vem derivado. do Congo de Ouro. Do mesmo modo que o samba vem do jongo. E a gente faz o quê? A gente faz esse resgate cultural de trabalhar com as crianças com o Congo de Ouro, porque quando a gente começa... Isso se conversa com a batida do coração. E aí, o funk, quando o funk tá tocando e a galera fica... É o quê? Tá falando com o coração. Isso já vem dos nossos antepassados africanos. Totalmente natural, É né? natural. E a gente precisa o quê? A gente precisa ressignificar isso para as nossas crianças, para os nossos adolescentes, para eles trabalharem com isso. E aí, né, a gente tá falando de maconha, fala de cultura, sempre Sempre, vai e volta, né? vai e O volta. assunto vai. E aí o que aconteceu? Começamos a plantar maconha. Comecei a plantar Você maconha. percebeu também que o seu filho precisava, vocês começaram a desconfiar, né? A E Érica aí ele começou a tomar falou. Ritalina. Ele começou a tomar Ritalina e aí, opa, o alopático, eu sou inimigo de alopático. Eu não gosto de alopático, apesar que tem hora que a gente precisa. Sim, tem né? momentos em que Tem é momentos que necessário. precisa. Só que acontece, eu sou muito fã da ervinha da vovó. A O erva da avó, o chazinho. chazinho. Eu tomei muito chá quando criança. Quando eu era criança, eu ia pra casa da minha avó, eu ia nadar em açude, depois ficava resfriado. O que que ela dava? Um chazinho. Chazinho, só que era chá de alho com gengibre. Dolorido, né? Dolorido. É remédio. É remédio, né? Chá de alfavaca, né? E aí eu comecei, né, plantar, e aí eu falei, opa, comecei a plantar, mas peraí, meu, posso ser preso. Aí fui tirar meu HC. Fui tirar Habeas corpus. meu habeas corpus para eu poder plantar e não, né, não ter problema. Apesar que a gente vive no Brasil, né? E aí comecei a plantar e aí quando eu fiz o primeiro óleo, eu falei, opa, o gosto é parecido. Aí nunca mais eu parei. Começou mesmo a ver todos os benefícios. Ah, tanto é que para dormir, Já fiz o tratamento de insônia com cannabis. Melhor de todos Não os é? remédios que eu usei. não é? Melhor de todos. E você pode fazer no quintal da sua casa. Agora imagina só, se a gente tem um remédio que trata insônia, que trata ansiedade, que trata depressão, que trata compulsão alimentar, porque você começa a modular o seu organismo de modo com que você vai começando a ficar mais zen. Já não come pela ansiedade, por diversos Ela, motivos. aí você trata Alzheimer, fibromialgia, Parkinson. Ajuda nos tratamentos de quimioterapia com quem tá passando por esse momento. Tem uma associada do Saci aqui que ela não estava comendo. Começou a fazer o tratamento, além dela comer, ela não sentia mais dor. Ela estava tomando a quimioterapia vermelha. Agressiva demais. E aí um dia ela chegou, a médica, ela contando, né, pra médica, a médica, pô, e aí, como é que você tá? Você tá sentindo dor? Ela, não. Aí a médica, como não? Não tô sentindo dor. O resumo da história é o seguinte, hoje em dia ela tá tranquila, ela fez o tratamento dela, ela tá vivendo normal, tá? E aí, às vezes, outro dia ela falou pra amiga dela ali, pô, o Denis ali, né? Eu falei, até eu corrigi, eu falei, não é o Denis, é a associação. Somos nós, a gente é um coletivo ali, né? Porque a gente é dessa maneira que tem que agir, é no coletivo. E pra gente fazer, muitas vezes a gente precisa mesmo de ajuda, né? Cada um com o seu conhecimento, né? Sozinho a gente só faz M. E você, na sua experiência dentro de casa com o seu filho, você também já viu essa melhora, o tratamento sendo positivo? Você comentou que ele ia tomar uma Ritalina e você falou, pô, não gostaria. Ele até tomou um tempo Ritalina, mas a gente via ele tomando Ritalina e continuava irritado e tal. E o dormir dele, é 2 gotinhas que ele toma. Tranquilo. Dorme tranquilo, às vezes a gente pega e tá conversando, porque assim, não é só tomar um remédio, você tem que ter uma alimentação legal, você tem que se hidratar, você tem que fazer atividade física. Com certeza. A gente fala que não é milagroso, né, Não, Denis? não. Hoje mesmo eu tava conversando com uma pessoa, aí a pessoa
Fuma, bebe, álcool, Sedentário, sedentária, alimentação péssima. alimentação péssima, só coisa gordurosa. Aí ela falou assim, pô, tô tomando um remédio já faz 4 dias, não fez efeito. Mas só o remédio por si, né? É difícil nesse corpinho aí, todo maltratado, né? Não, ai, não vai. Temos que nos cuidar. Né? E Denis, você falou de coisas importantíssimas, né? A saúde está ligada muito ao esporte, ao lazer, à cultura, e tudo isso está dentro da OSACI, dentro da associação. Sim. Como é que você fez para unir tudo isso? E hoje a gente tem projetos muito legais em desenvolvimento, né, em pleno funcionamento aí, como Cultura em Movimento. Como é que você fez para reunir tudo isso e pensar no bem-estar e continuar tocando? Foi juntando, porque dentro da minha formação como capoeirista, a gente sempre escutou dos mais velhos da importância do cuidado com o nosso grupo, que a gente faz parte, né? Respeitar quem pisou primeiro, né, os mais velhos. E aí, um determinado momento, eu fiz um curso uma vez, lá no Rio de Janeiro. E aí a gente foi com uma mulher, ela era formada pela UFRJ em danças, vou até lembrar o nome dela. E aí ela fez esse resgate dentro dessa perspectiva de convivência, né, comunitária. E aí o que acontece? Se você pega uma sociedade de uma tribo indígena ou até mesmo de povos tradicionais, todo mundo tem uma função dentro da aldeia, dentro do seu grupo. Só que o que acontece? Se falta alguém, alguém tem que fazer a função daquele outro que está faltando e não pode parar. E aí, eu sou professor de educação física, mas eu sempre tive essa pegada de a gente querer fazer essa questão do cuidado coletivo, né, do Ubuntu, né, que todo mundo tem que chegar e todo mundo tem que fazer uso daquilo lá e daquilo que vai ser conquistado. E aí, diante disso, que para você usar o remédio à base de cannabis, você precisa ter uma boa alimentação, você precisa fazer práticas, né, físicas. Aí a gente começou a unir as coisas, porque quando você fala de capoeira, capoeira é terapia comunitária integrativa, que é uma das PICs, certo? E aí quando você fala de aromaterapia, tá lá nas PICs. E você cheirar um alecrim já é comprovado cientificamente que aumenta 75% da sua capacidade de raciocínio. Tava conversando hoje lá dentro dos CRAS lá, né, que a gente tem que começar a plantar jardins de ervas nos lugares públicos, né? E ter pessoas responsáveis por esses territórios. Então tem um centro de referência da assistência social ali, pegar ali umas 2 mães, pegar umas 2 assistentes sociais ali e fazer esse jardim ali. Coisa que eu tinha dentro das escolas que eu trabalhava. Eu tenho até registro de quando eu dava aula na escola do Quilombo, que a gente tinha um jardinzinho lá. E a dona Fonsina, que era uma das melhores merendeiras que teve na prefeitura de Itupeva, que fazia uma coxa de frango. Que delícia, a gente com fome. Nossa! E ela usava as ervinhas que a gente plantava lá. Para temperar tudo, Para temperar. Né? Ela usava coentro, usava alecrim. E, Denis, olha que legal, né? Isso serve para tanta coisa. A gente pode usar na nossa alimentação, usar como remédio, sim, usar como aromaterapia, né? Uma única planta, às vezes, com tantas funções, o quanto seria importante a gente ter esse hábito mesmo, sim, né? Sim. E o legal é que é cultivar as plantas junto com as plantas companheiras, né? A gente, hoje em dia, no Saci, a gente fala de cannabis, mas a gente acredita que a gente precisa prezar, sim, pela harmonia botânica ali, né? Fazer uma agroecologia, né? Que o Nego Bispo, um grande mestre que a gente segue aí, já falava, a gente tem que se relacionar com o meio ambiente. Não é preservar, o meio ambiente já está preservado, ele já está ali, quem vem degradando somos nós. Gente, né? Então, se a gente se relacionar com ele, a gente começa, né, a fazer parte daquilo ali. E isso, para mim, faz muito sentido. Isso realmente a gente tem praticado aqui na USACI, né? Sim. Isso tem sido cada vez maior, né? Hoje em dia, dentro da USACI, a gente tem esse cultivo das ervas da farmácia viva tipo 1, do SUS, né?
junto com a cannabis, junto com algumas plantas nativas que a gente busca para fazer esse reflorestamento e a gente plantando mais árvores. E também a gente está procurando agora iniciar um projeto de sustentabilidade ligado à capoeira, porque na capoeira a gente usa madeira também, usa berimbau na madeira. Mas e a madeira que a gente usa, de onde que vem? Então a gente está começando a se preocupar com isso para fazer um manejo sustentável do guatambu, que é a madeira que a gente usa na capoeira. Olha quanta coisa. Quanta agora coisa em outubro a gente planta cabaça. Aí a gente vai fazer uma roça de cabaça aí para ter bastante cabaça. Que aí a gente tem cabaça para dar e para vender também. Tem muita coisa rolando, né, dentro da Saci. Tem. Mas, Denis, a gente sabe que não é assim tão bonito, tão simples, tão fácil. A gente sabe que trabalhar com a medicina alternativa é difícil. Trabalhar com a cannabis ainda tem muito problema. Vamos falar um pouquinho da proibição. A gente está falando de tantos projetos bonitos, coisas muito legais que estão rolando, e é isso que a gente tem que olhar, mas a gente ainda tem uma barreira muito grande para quebrar aí. Vamos falar um pouquinho de proibição. Como é que tem sido essa luta para levar, para acabar com essa resistência que a gente tem a essa cultura nossa, popular, de cuidados, o que vem da natureza. Como que você tem trabalhado isso, junto com todo mundo aqui da Saci? Bom, se for pra gente falar de proibição, a gente tem que começar a falar da capoeira, né? Porque a capoeira, ela foi inserida no Código Penal, né? E se não, como eu falei pra você, eu sou péssimo pra data. Mas quando ela foi inserida no Código Penal, o fumo de Angola já tinha sido proibido, certo? Que por causa a maconha na lei do Pito do Pango. E aí quando ela entra no Código Penal, se não me falha a memória, em 1890, o proibicionismo, a perseguição à comunidade preta ficou mais intensificada. Por quê? Criminalizaram o Pito do Pango, certo? E aí, quando a capoeira entra no Código Penal, foi um negócio muito, muito louco, por causa que eles criminalizaram a capoeira, porque o capoeira ele era um tipo social. Em 1888, após a Lei Áurea, o que eles fizeram? Eles abriram as porteiras e falaram pra negrada, falaram, vocês não querem liberdade? Então sai aí, ué, vocês não queriam a liberdade? Sai aí. Mas quando a gente sai de uma empresa, a gente tem que pagar... A gente tem que receber. Ou dependendo, se eu for empregador, eu pago, né? Porque eu também sou empregador também, por um lado. Teve uma época que eu trabalhei nos 3 setores, no primeiro, no segundo e no terceiro, por 20 anos. Olha. Aí depois as pessoas falam que é fácil, né? Sim, simples. Que sorte que você teve. Que sorte! Não, eu sou sortudo. Eu acordo 5 da manhã e vou dormir meia-noite. Com muita sorte. Muita sorte. Mas tô mudando também. Minha meta para ano que vem é começar a dormir 8 horas. Olha aí, tá ousado também. E eu vou dormir 8 horas a partir do ano que vem. Aí o que acontece? O proibicionismo, nessa época ele se intensifica e a capoeira ela entra no Código Penal em 1890, 2 anos depois da abolição. E aí o que se justificou? Que os capoeiras, os vadios, eles ficavam fazendo arruaças. Mas o que aconteceu? Quando toda essa população ficou à margem, na rua, o que eles fizeram? Foram ocupando os morros, foram dando esse processo inicial das favelas, e o pessoal que não tinha o que fazer, ou eles foram para a estiva, ou eles foram virar empregados domésticos, sob humilhação. Não, você é escravo, não vou te pagar não, sai fora. Rolava muito isso. E aí o que acontecia? O pessoal que tinha a habilidade, que estava ali vivendo dentro da cultura, por causa que tinha as festas de terreiro, estava habilidoso. Foi trabalhar de leão de chácara, foi trabalhar, né, na noite, né? Nós temos figuras como Madame Satã, no Rio de Janeiro, né? Nascimento Grande, no Rio de Janeiro, que eram valentões, né? Manduca da Praia, no Rio de Janeiro. E nessa época que a capoeira era proibida, esse pessoal foi sendo usado pelos políticos na época. Na época estava tendo, né, a questão da briga da monarquia com os republicanos, que queriam fazer o Brasil república, e os monarcas não queriam. Então o Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil, era dividida por maltas. Então cada malta cuidava de um local, e os políticos pagavam essas gangues de capoeiristas para pegar e fazer a sua segurança. Sim.
Então o que acontece? Aí ficou intensificado. Não, os capoeiras aí, sempre esses conflitos sangrentos que aconteceram no Rio de Janeiro. E aí, né? Vamos proibir a capoeira. Proíbe tudo isso, e aí ficou essa proibição. E por volta de 1920, um senhor baiano, por nome de Manuel dos Reis Machado, carvoeiro, conhecido como Mestre Bimba, ele era ogã de candomblé, né? Tocava atabaque no candomblé, e ele começa a ver que a capoeira, por essa repressão, por essa opressão, ele pega e ele tem uma sacada, e ele cria um estilo de luta, que ele chama de luta regional baiana. Luta regional. Já não é mais a capoeira. Não é capoeira, é luta regional. Luta regional. Tipo cannabis medicinal e maconha. Isso. Sacou? É o mesmo paralelo. Né? É uma gourmetização. Troca Às palavra. vezes, outro dia eu fui conversar com um político, ele falou, Denis, mas você tem que falar cannabis medicinal. Não, aí eu maconha. olhei assim, eu falei, pô, eu até acho que você tem razão por um certo ponto. Mas se eu falar cannabis medicinal e eu não falar maconha, eu não vou estar fazendo o meu trabalho que é de ressignificação. Como professor, eu ensinando isso para as pessoas. Porque a maconha não é a porta de entrada para as drogas. A porta de entrada para as drogas é o corote, que é R$3,50. Né? Que a molecada pega um corote, joga um tangue junto, fica coloridinho e fica bebendo, cheio de gelo. Né? E na verdade eu acho que a porta pra gente usar qualquer substância que entorpece é principalmente o nosso sofrimento. De qualquer forma, né? Seja uma dor física, uma dor psicológica, a necessidade de aceitação, né? Sim. Então acho que a porta de entrada é a gente conseguir dar uma equilibrada nisso. Sim. A gente já não vai usar tanto entorpecente assim, né? Sim, e se for usar, vai ser com moderação. Vai com redução de danos, né? Por isso que a redução de danos ela é super importante, né? Inclusive, aproveitando aí para falar de redução de danos, o SUS vai estar lançando um livro aí para os próximos dias, aí, muito em breve, inclusive, né, em parceria com alguns coletivos, né, a gente, através do coletivo Luminar de Louveira, um abraço aí para a Analice e todas as pessoas do coletivo Luminar, que fazem um trabalho maravilhoso, né, com a população, né, acometida pelo HIV, jovens, né, e chamaram a gente para a gente pegar e a gente fazer uma participação. A gente está lá participando no capítulo 13º, né, do livro do SUS, que está tratando disso aí. Então a gente está falando de proibicionismo, né, de como que isso afeta drasticamente a nossa população jovem, né, esse proibicionismo. Em vez da gente pegar e a gente ter essa educação dessa redução de danos, de falar, eu mesmo eu falo, eu falo, tenho bastante aluno adolescente que eu falo para eles, eu falo, vocês não tem que fumar maconha não, viu? Não vai se meter em fumar maconha não, porque se eu pegar vocês fumando maconha no tatame ou ali na roda, o negócio vai pegar, porque não pode, né? O cérebro tá cheio de canabinoides, do endocannabinoides. Então, é igual água demais, mata a planta. Se a gente pegar e juntar as duas canecas aqui, vai transbordar. Não tem necessidade. Então, o que eu incentivo eles a fazerem? Vamos treinar mais, vamos esmagar mais um amigo, vamos bater firme no berimbau, vamos bater a palma, vamos firmar o canto, né? Vamos, de fato, pegar esse quilombo que é nosso, que é meu, é seu, e esse quilombo é nosso. E agir, né? Então, explicar isso para eles. Porque dentro das associações a gente já tem essa premissa de falar que fumar maconha não é saudável por conta dos 800 graus que a fumaça entra no seu organismo cheio de alcatrão. Enquanto que se você fizer um uso vaporizado, né, sublingual, de microdoses, com os gummies... Aí sim você tem os efeitos positivos, né? Porque... E outra, você está fazendo isso com orientação médica. Apesar de que hoje também eu tenho um entendimento que todo uso é terapêutico e as pessoas de comunidades tradicionais, os mais velhos, como eu já falei, quem pisou primeiro tem o conhecimento, eles têm o conhecimento de como orientar, né? É diferente de sair na balada e querer, né, fazer uso de alguma substância, né? E fazer outra. Não, tem que saber, né, o que você está fazendo, né?
né? E a gente está aqui com o Saci justamente para trabalhar isso, né? Essa é a nossa função. A nossa função é essa, da gente levar conhecimento, né? Desmistificar, né? Combater a desinformação. Semana retrasada a gente teve a conferência municipal aqui de saúde, né? Que, né, a gente participou, eu participei como delegado da sociedade civil, para a gente pegar e a gente aprovar. A gente conseguiu aprovar 2 propostas em 4 eixos, né? Uma delas é a gente implementar a farmácia viva tipo 1 do SUS aqui em Itupeva, né? Coisa que o Saci está fazendo aqui para já abrir esse caminho, né? Para a gente fornecer essas ervas da farmácia viva tipo 1 para a população, e a gente já começar a treinar, né, os profissionais do Sistema Único de Saúde da cidade de Itupeva e das adjacências aqui da região metropolitana de Jundiaí sobre o sistema endocannabinoide. Então, estamos trabalhando arduamente. Denis, tem muito assunto para a gente tratar, né? A gente falou acho que só um pouquinho hoje, temos muito para falar de política em especial, então já está aberto o convite para o segundo programa, para a gente fazer uma próxima conversa aí, porque temos muito assunto para tratar. E eu quero já te agradecer aqui por você compartilhar com a gente não só a sua trajetória, mas também essa sua visão de mundo. Obrigada por vir no Conexão Saci e trazer tanto assunto importante. Obrigado, eu que agradeço, Marília, obrigado do seu empenho, de você estar sendo a âncora desse projeto prazer. Maravilhoso aqui, né? Você como uma pessoa com esse pensamento progressista que você tem, né? Uma pessoa que também quer ver essas políticas públicas acontecendo, né? Que a gente gosta de ver, né? Todo mundo feliz, ação, né? E a gente quer compartilhar conhecimento, informação mesmo, É isso. E aí, né? Eu tô, né? Sempre à disposição para poder doar meu tempo, doar um pouquinho, né, do que eu sei para a gente trocar esse conhecimento. E como eu aprendi com meu mestre sempre falava isso, né? Eu gosto de conversar bastante, porque quem não tem dinheiro conta história, né? E a gente tem muita história para contar, né? Bastante. Denis, muito obrigada. Eu que agradeço. É um prazer trocar ideia contigo, viu, gente? E é isso. A Saci é uma semente que virou floresta e mostra sua verdadeira política pública, que começa com o povo e para o povo, e com as ferramentas que a cultura e a medicina ancestral, além da ciência, estão oferecendo para a gente. E se você acredita que a saúde é um direito de todos, compartilhe esse episódio, compartilhe as informações que a gente tem aqui, curte a nossa página, segue todas as redes sociais do Saci, ativa aí os alertas para os próximos episódios e vem junto com a gente. O Saci, onde o cuidado vira cultura e a cultura vira cura. Obrigada pela sua companhia e eu espero você na próxima. Essa conexão é o que fortalece a vida. Bate forte o tambor, faz a terra vibrar. Na palavra e no ritmo é o povo a cantar. De Ifá, de Exu, de Xangô, de Oxalá. Conexão tá no ar, vem pra revolucionar. Escuta a voz que ecoa. Conexão tá na boa. É resistência, é revolução.